Falar a respeito das chuvas, fazer um novo contato com a TV Cidade Verde de Picos. Por causa das enchentes, Exército, bombeiros estão auxiliando as famílias que foram atingidas pelas chuvas na cidade de Picos. TV Cidade Verde de Picos, Clebson Lustosa traz mais informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Clebson, TV Cidade Verde de Picos, fazendo contato com... Cadê o Clebson? Está aqui. Clebson, mais uma vez, boa tarde para você. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Piauí, essa cobertura da TV Cidade Verde Pico sobre essas famílias atingidas nesse momento por essa enxurrada registrada no município picoense na madrugada desta terça-feira. Joelson, infelizmente, na manhã de hoje, um homem identificado por Francisco Vicente de Souza, ele atravessava uma ponte na entrada da Aroeiras do Matadouro, um povoado aqui de Picos, e ele acabou morrendo por causa de um poste que havia caído na correnteza. Segundo informações preliminares, Francisco Vicente tentava atravessar a correnteza no momento em que o poste caiu energizando a água. Ele veio a óbito após sofrer uma descarga elétrica. Essa é a segunda morte registrada em Picos por causa dessa enxurrada. Em menos de 24 horas, a segunda pessoa que morre diante desse temporal. A primeira vítima foi registrada na madrugada de hoje. Um bancário morreu quando tentava deixar a residência onde ele morava. Ele tentava abrir um portão quando, infelizmente, ele acabou sendo arrastado pela água. O Marcondes é esse senhor que aparece agora no seu vídeo, bastante conhecido aqui em Picos, trabalhava na agência da Caixa Econômica Federal aqui em Picos. Joelson, está com um pouco mais de uma semana que eu troquei mensagens com o Marcondes, salvo engano foi no último dia 3 de janeiro, muito gentil, muito educado, muito simpático, prestativo a ajudar a população. E o Marcondes, infelizmente, é mais uma vítima, mais uma pessoa que perde a vida diante desse temporal e dessa enxurrada que atinge a cidade de Picos nesta terça-feira. Marcondes, que foi levado pela força da correnteza, a rua onde ele mora, no bairro Ipueiras, ficou tomada por água. Um verdadeiro riacho se formou no local e ele acabou não conseguindo se segurar no portão de casa e foi levado pela correnteza. Já o senhor Francisco morreu na manhã de hoje após sofrer essa descarga elétrica, tentava fazer a travessia. Muitas pessoas em Picos nesse momento se arriscando, tentando atravessar esses locais alagados, e o seu Francisco tentava, Joelson, fazer a travessia em um ponto alagado aqui em Picos. Acredito que possa não ter visto esses cabos da rede elétrica, o poste caído, tocando na água. Infelizmente, ele acabou morrendo eletrocutado. Agora há pouco, na nossa primeira entrada, Joelson, você falava a respeito da situação do bairro Emaús, que é o bairro onde eu moro aqui em Picos. Joelson, o bairro Emaús foi um dos mais atingidos por essa enxurrada. Era por volta de 4 horas da manhã, quando eu acordei na madrugada de hoje e me deparei com essa cena. Essa é a rua Santa Rita, é a rua onde eu moro aqui em Picos. Tem pouco mais de 2 anos, Joelson, depois de eu retornar para Picos, vindo de Teresina, estou morando nessa rua. E acordei assustado com essa imagem. Um verdadeiro mar de água se formou na rua, carros estacionados, a qualquer momento sendo carregados pela força da correnteza. A violência dessa água, dessa correnteza, que foi registrada na manhã de hoje, ainda na madrugada, no bairro Emaús. Portões que não conseguiram suportar a força dessa água que invadia essas ruas, casas alagadas, tomadas por água, famílias tentando escapar, tentando salvar as suas vidas em cima de telhados, de lajes, de muros. O bairro Emaús, imagens aéreas mostrando nesse momento como é que está a situação, como é que estava a situação do bairro Emaús no início da manhã de hoje. Joelson, é um dos bairros mais novos aqui de Picos. A gente tem bairros mais antigos, com tempo maior. O bairro Emaús é um bairro que ele está em expansão, ele está crescendo agora. Eu conversava na manhã de hoje com uma das minhas vizinhas, a dona Irene, e todo mundo impactado com a rua, todo mundo ilhado, sem conseguir sair de casa. E eu perguntava para a dona Irene se em algum momento ela já tinha passado por essa situação morando no Emaús. Ela disse: Clebson, tem mais de 10 anos que eu moro aqui e eu nunca vi essa cena, eu nunca vi essa situação.
O bairro Emaús ele é cortado por um riacho chamado Riacho dos Macacos. É um riacho que ele acaba desaguando a sua água também no rio Guaribas, aqui em Picos. E com essa expansão das moradias, das casas, a população vai construindo casas, às vezes vai aterrando um pouco o riacho que cortava por um local, que seguia o fluxo de água por um local, ele passa a não seguir mais. E diante desses momentos isolados de uma chuva muito intensa, 135 milímetros de água, Joelson, em um curto intervalo de tempo. E diante de todos esses fatores, de todas essas camadas, às vezes um sistema de drenagem que não funciona, a imagem da população levando socorro. Esse rapaz agora da caminhonete, ele tem uma canoa e ele colocou a canoa no carro e foi tentar levar socorro para quem precisava sair de casa e estava isolado. Você vê agora há pouco imagens também do Exército, homens do Exército nas ruas de Picos, 3º BEC, Corpo de Bombeiros levando socorro para a população. Imagens agora no seu vídeo é uma parte do Canto da Várzea, outro bairro muito atingido, castigado por essa enxurrada, e do outro lado a gente vai encontrar o Emaús. Em alguns momentos você nem vê a rua, é só os telhados aparecendo diante desse mar de água. Uma cena, Joelson, que vai ser difícil de ser esquecida pela população de Picos, principalmente pelas famílias que moram no bairro Emaús, no Belo Norte, no Canto da Várzea e no bairro Ipueiras. Muitas famílias que nesse momento choram a morte de familiares, alguém muito querido, mas mais do que isso, uma população que se une nesse momento. O picoense se unindo, levando socorro junto com essa força de segurança, na tentativa de levar paz, tranquilidade, uma palavra de conforto, uma ajuda, uma corrente de solidariedade que se forma nesse momento na cidade de Picos. Clebson Lustosa, quero agradecer a você pela participação e, claro, desejar a todos os moradores de Picos que foram diretamente atingidos pela força das chuvas que possam se recuperar disso. E parabenizar a população que solidariamente está se unindo para ajudar a quem precisa. Clebson, TV Cidade Verde de Picos, muito obrigado a vocês pela participação. Sei do desafio que tem sido para vocês fazer essa cobertura do dia, porque muitos bairros foram atingidos aí na região. Obrigado, Clebson Lustosa. Ótima tarde a todos vocês também na cidade de Picos, acompanhando a gente, acompanhando o Jornal do Piauí.